Olá a todos, eu sou Felipe Chami, este é o canal Pedlim Psiquice, em seu segundo vídeo. O primeiro vídeo foi semana passada, sobre Don Quixote. Se vocês gostaram do vídeo, por favor, se inscrevam no canal e acessem as notificações, porque aparentemente o YouTube não manda notificações para todo mundo, tem que badalar esse sininho. Indiquem seus amigos, a pessoas que vocês acham que possam gostar do tema, do assunto. E o assunto de hoje é um livro e, mais globalmente, uma outra coisa. É este livro aqui, O Urso que Não Era, de Frank Tashlin, publicado pela editora Boitempo, em seu selo infantil Boitatá. E o assunto macro aí que eu comentei, literatura infantil. Já vamos chegar lá. Frank Tashlin, eu fiz um post sobre ele há muitos anos no meu blog Pedlim Psiquice, eu já falei desse blog, foi o blog que deu nome ao canal. E o Frank Tashlin, ele foi um cineasta muito reverenciado pelos franceses, por exemplo. Ele dirigiu os principais filmes de Jerry Lewis, que não dirigidos pelo Jerry Lewis, como Artistas e Modelos, Errado para Cachorro. Os títulos em português dos filmes do Jerry Lewis também são um capítulo à parte. Recomendo a todos irem na Wikipedia e verem os títulos, Um Biruta em Órbita, coisas assim desse nível. Bom, Frank Tashlin, ele foi um cineasta, mas antes de ser um cineasta, ele foi um animador. E ele era um animador da tendência maluca da animação, de curtas. Porque tinha a tendência Disney, que era uma tendência mais natural, digamos, naturalista, mais realista. Era uma tendência que praticamente só a Disney seguiu no período, eu imagino. Porque também demandava muito estudo de proporção, de anatomia, etc. Então era uma coisa mais direcionada, assim, que o Walt Disney meio que falou para os artistas seguirem essa linha, né? Então, a Disney, apesar de, nos anos 20 e 30, ter começado como todos os estúdios, com personagens que arrancavam o rabo, tiravam a orelha, jogavam o braço, se esticava, fazia tudo, a Disney parou com isso. E a partir dos anos 30 ela foi procurando um realismo cartunesco muito específico. Então, se você vê Branca de Neve e os Sete Anões, a Branca de Neve não é uma personagem estilo Betty Boop, ela é o mais natural possível. E depois a Fada Azul, outras figuras humanas e mesmo os animais também, né? Os animais que, mesmo na Branca de Neve e os Sete Anões, são animais bem cartunescos, bem divertidinhos, bichinhos fofinhos. E depois eles vão ficando cada vez mais realistas. O ápice desse realismo cartunesco na época foi o Bambi, que tem personagens muito realistas. O Bambi não é um personagem grotesco, cartunesco, nem nada. Quer dizer, ele né? Mas ele é muito, também parece muito um cervo real. E a Disney perseguia muito esse ideal de proporção, de forma, etc. E, por outro lado, a Warner e outros estúdios faziam personagens que eram o total oposto. Eram personagens anárquicos, que soltavam pedaços do corpo, estavam em vários lugares ao mesmo tempo. Se vocês virem os Droops do Tex Avery, é uma coisa que chega ao paroxismo. O Droop está em vários lugares ao mesmo tempo. O lobo, ele viaja, e ele também viaja em um segundo para outro continente. Ele chega lá, o Droop está dentro da mala, umas coisas absurdas, assim. O Frank Tashlin, ele segue essa linha. Ele foi animador desse período. Ele animou alguns personagens da Warner. Mas, na verdade, essa coisa do absurdo não é uma coisa desleixada de jeito nenhum. O absurdo é uma forma de passar... explorar os limites do corpo do personagem, do campo de ação e outras formas de sugerir movimento e velocidade, coisas do tipo. Bom, este livro, O Urso que Não Era, ele virou animação depois, mas não foi dirigido pelo Frank Tashlin, que estava em sua fase de dirigir live action. Ele foi dirigido pelo Chuck Jones, um icônico animador também, um dos principais responsáveis pelo nosso querido Pernalonga. E o Frank Tashlin tinha plena confiança nele, gostava muito dele, mas para ele o Chuck Jones fez esse filme e arruinou o livro. É uma discussão que podemos ter em outros vídeos, mas isso de arruinar o livro não existe, né? Obviamente o livro continua aqui, né? Ele só quis falar que ele não gostou da adaptação, mas arruinou o livro. Não, o livro continua do mesmo jeito, só o filme que, segundo ele, é ruim. Eu gosto do filme. O Frank Tashlin não gosta por uma razão muito específica. Eu vou colocar a entrevista em que ele fala isso aqui nesses comentários embaixo do vídeo, esse texto que tem embaixo do vídeo, essa caixa de texto. Mas a razão para ele não gostar é que, segundo ele, tem um detalhe específico que o Chuck Jones colocou no filme
e que destruiu o conceito psicológico da obra. Bom, a obra é sobre um urso. Esse urso ele vive lá na floresta, lá, como todos os ursos. Só que a vida pacífica e bucólica do urso é interrompida por um surto de mecanização, industrialização, e eles pegam escavadeiras e vão lá, e tratores, e eles querem construir uma fábrica bem na floresta, bem onde o urso dorme. Essa é a história do filme. E o urso ele estava hibernando, ele ficou lá um tempo, e depois ele saiu e viu tudo mecanizado, e ele falou, mas o que é isso? Como pode ser isso? Isso daqui é minha toca, é uma floresta, sou um urso. E aí todo mundo vê o urso naquele ambiente industrial, em que não tem mais sombra de nada da natureza, de árvores, de flores, etc. Fala, não, você não é um urso, você é só um cara bobo, vestido com um casaco de peles, e que está querendo fugir do trabalho, você é tosco, enfim, volte pro trabalho, etc. E o urso vai de instância em instância, uma coisa meio kafkaniana, ele nunca chega a um topo, porque sempre tem algum burocrata no caminho. E ele vai falando assim, não, acabaram com a minha floresta e tal. Aí os caras, não, mas você não é um urso, você é um cara bobo com um casaco de peles e tal. A coisa dando um spoiler aqui do desenho, que eu vou colocar aqui nos links também, o Chuck Jones, ele, numa dessas transformações absurdas entre mecanização e floresta, etc., eles colocam um charuto na boca do urso e fica lá. O resto do desenho ele fica com esse charuto. Para o Frank Tashlin, isso acabou com o desenho, porque é a aceitação da humanização, que é justamente o que está em discussão aqui, né? E eu vou mostrar para vocês um pedaço do livro, só para vocês terem uma ideia de como é o relato e como é a coisa, porque o Frank Tashlin, além de escrever, ele desenhou também. E quando um animador desenha, ele presta atenção em muitos detalhes, porque ele vai construir a ação inteira, ele não vai simplesmente fotografar, não é? Então, só para vocês terem uma ideia, a primeira página é esta daqui. Lendo aqui. Era uma vez, na verdade era uma terça-feira, um urso que estava à beira de uma grande floresta, olhando fixamente para o céu. Lá, bem no alto, um bando de gansos voava em direção ao sul. Logo na primeira linha do texto, a gente vê que tem já esse confronto entre o lúdico, digamos, o fabulesco, e o real material. Então ele fala, era uma vez, na verdade era uma terça-feira. Então, quer dizer, era uma vez, uma coisa mítica, mitológica, infantil. Na verdade, era uma terça-feira, é o dia a dia, é o cotidiano. E o urso, ele é muito simpático, ele é muito cartunesco também. Aqui está o urso. Mas depois, notem que as páginas estão muito em branco, estão campos muito abertos e coisas assim. E aí depois chega a industrialização, inclusive com uma cor diferente, azul. Uma cena atroz, que parece tirada de Onde Está o Wally. E aqui está o urso discutindo com os burocratas. E ele nunca chega a um chefe específico, porque sempre tem alguém mais no caminho. Até que o grande confronto do livro é se ele vai conseguir recuperar a ursanização dele, a animalização dele, e o que isso importa o que isso diz sobre a nossa natureza de homens e de bichos, e o que a industrialização traz para a natureza, ou os efeitos para o homem, ou a discussão entre o que é natural, o que não é, o que foi construído, o que não é, etc, etc. Tem muita discussão aqui, muita coisa mesmo, e por isso que eu falei da literatura infantil. A literatura infantil geralmente é vista como uma espécie de primo pobre da literatura, por muitos consumidores, por muitos escritores, denúncia, e por muitos comercializadores do livro. É como se fosse só um produto para vender. É um produto para vender também, mas não é só isso. A literatura infantil, ela, se bem feita, ela é uma literatura como qualquer outra. Não faz diferença se é literatura infantil, se é literatura policial, se é literatura erótica, etc. Se é bom para todo mundo. E se é ruim não só para crianças, mas é ruim para todo mundo também. Porque o que é bom para criança é bom para todo mundo. E não só para crianças, estou falando desse gênero específico. Então é muito desconfortável ver essas coisas de eu fui na livraria infantil porque nasceu meu sobrinho, eu fui comprar alguma coisa. Não, vá para você mesmo. Compre você mesmo um livro infantil. Um livro infantil é um livro como qualquer outro. Esse livro do Frank Tashlin é a mesma coisa que um livro do Kafka, um livro do Flaubert, um livro do Machado de Assis. É um livro, e ele pode ser bom ou ruim, como qualquer outro. E nesse caso é um livro bem bom, bem interessante. Essa coisa de ficar se envergonhando de literatura infantil, como se fosse uma etapa para uma literatura mais avançada, isso não existe. Todas essas discussões que eu comentei estão aqui nesse livro,
são muito bem desenvolvidas, muito bem escritas e muito bem desenhadas. E essa coisa de... Não, porque futuramente a criança vai se interessar por outras coisas. Pode ser também, mas pode ser que ela se interesse por isso e outras coisas. E que isso seja um dos ápices do pensamento que ela vai desenvolver, ou coisa do tipo. Não estou falando que ela vai ficar presa na literatura infantil, mas que a literatura infantil pode em si ser excelência. A coisa mais comum é a gente pensar em Alice do Lewis Carroll, que é uma das obras mais justamente estudadas por linguistas, por estudiosos de linguagem, etc, etc. É um livro infantil. Então não tem problema ser infantil ou não ser infantil. Isso é outra discussão, isso é irrelevante, talvez seja uma coisa mercadológica apenas. Separar em literatura infantil, na estante infantil, cobrar mais pelo livro infantil porque a escola pediu, ou coisa do tipo. Esse livro não é caro, é bem tranquilo de adquirir. Inclusive foi o livro que eu pedi de Natal para minha namorada, porque eu estava no stand da Boitempo e eles estavam com 50% de desconto, como todos os livros da feira da USP. E o stand da Boitempo estava lotado. E eu falei pra ela me dar isso de Natal, pra ela não ter prejuízo nem nada. Não adiantou nada, porque depois ela me deu as obras completas do T.S. Eliot, que também são ótimas. Mas é um livro ótimo pra dar de presente pra alguém. E fazer esse complemento com o desenho. O desenho pela internet, não sei se saiu em DVD, creio que não. Procurar sempre ver além das obras. Foi aquilo que eu falei do Don Quixote semana passada. Tem a superfície existe, a superfície é factível. Mas não é apenas o que existe. Então existem outras coisas além da superfície. Existe mais coisa além do urso que não era. Ou melhor, o urso que não era tem mais coisas além de sua superfície. Então, além dos desenhos, da diversão, da coisa do tipo, tem uma... eu não gosto dessa coisa de denuncismo, denúncia, etc. Mas tem tudo isso aqui também. Tem uma discussão profunda literária, tem uma argumentação literária muito bem estruturada nessas instâncias que o urso percorre e o que isso vai acarretando na sua contra-animalização, ou é um comentário sobre a animalização dos burocratas, etc, etc. Enfim, um livro bastante interessante que merece ser lido e de qualquer modo a coisa do Frank Tashlin, como eu falei para vocês, ele é um escritor bastante visual. Depois, outros vídeos mais pra frente comentarão sobre sobre escritores que trabalham em parceria com desenhistas, como Lewis Carroll, John Tenniel, Garth Williams ilustrando a Marjorie Sharp, etc. Enfim, O Urso que Não Era, Frank Tashlin, uma boa dica, compre pra você, não se envergonhe, empreste pro seu sobrinho, pro seu filho também, mas tenha respeito pela literatura, porque a literatura infantil é também uma das bases do pensamento, pensamento cidadão também é falar demais, né? Mas é um pensamento humanístico, passa pelas letras, e as letras passam pelas crianças, e as crianças são o que você deveria ser no futuro. Então é isso, gente, um abraço a todos, e até o próximo vídeo.